Então, vamos lá, gente, o nosso assunto de hoje, só responda um bom dia no chat ali para registrar. Vamos falar sobre a tosse, então, tá? Que está relacionada também com a gripe. Inclusive, a tosse é um sintoma de gripe e hoje ainda mais atual, né? É sintoma também de infecção pelo coronavírus, né? Por Covid, da Covid. Gente, então a tosse, né, vocês têm que ver que ela como, ela em si já é um sinal, já é um sintoma, né, ela não é o problema em si, ela é decorrente, ela é secundária a alguma outra causa. Só que ela é uma resposta natural do nosso corpo, né, a substâncias irritantes, né, seja de natureza química, física e biológica, e inflamatória também, né, que vai estar provocando daí essa resposta do nosso corpo, esse reflexo do nosso corpo, na tentativa de remover esses fatores que agridem, né, a mucosa das vias respiratórias superiores e inferiores. Então, é protetor isso daí. E ela envolve o estímulo da região, né, da árvore respiratória ali, né, esses nervos dessa região, quando estimulados, eles vão levar esse impulso lá para o centro da tosse, né, no bulbo raquidiano nosso, e vai desencadear essa resposta reflexa aí, essa contração da musculatura, né, principalmente das costelas e do diafragma, de forma bruta, com a formação, né, com a expulsão repentina de ar, né. E essa tosse, gente, ela pode ser aguda ou crônica, né, então no slide ali está mostrando, né, que a aguda geralmente quando dura menos que 3 semanas, né, e passou disso nós já temos tosse crônica. Tosse aguda. Alguém pode dar um exemplo, alguma doença, alguma condição que gera tosse aguda? Além das que eu já falei? Né, o que pode provocar tosse? Gripe, resfriado. Então vão com a Bronquite? bronquite também. Substância química, gente. Alergia? Alergias, né, uma crise alérgica. Ó, peguem em casa, por exemplo, produtos de limpeza, né? Muitos produtos de limpeza que têm amoníaco, né? Amônia, que liberam cloro, né? Eles podem provocar essa irritação forte, a poluição, né? Escapamento de carros, né? De automóveis, principalmente a diesel, Carro, né, professor? Isso. Tudo isso vai provocar irritação e de imediato a gente vai desenvolver o reflexo da tosse. E uma coisa mais corriqueira ainda é quando a gente se engasga, né? Quando o líquido tem que descer por uma determinada via, a gente acaba jogando ele ali para a traqueia, né? Também provoca aquela tosse. Tá? Então, os exemplos são os mais variados, tá? De tosse aguda. E crônica, daí nós vamos ter as alergias, bronquite, asma, né? Que pode levar a tosse crônica também, tanto aguda quanto crônica. E infecções, né? Infecções bacterianas, né? Destacando, chamando atenção para tuberculose e infecções fúngicas também, tá? Nós temos algumas micoses sistêmicas, né? Que nem a paracoccidioide micose, ela tem uma fase pulmonar, tá? O início dela, né, inclusive, pode se dar ali no pulmão, respira as formas vegetativas, ele acaba tendo como porta de entrada o pulmão e vai provocar isso daí.
tá? Então, são outros exemplos, né, de tosse crônica. E uma outra classificação importante, né, é se essa tosse ela vai produzir catarro ou não, né? Então, se ela não produz catarro, é aquela tosse que quando a pessoa faz, né, emite um som bem característico, a gente não ouve, né, a presença de secreção ali, aquele barulho da presença de secreção, então isso daí é a tosse seca. E quando tem, né, catarro ou muco, daí nós vamos chamar de tosse produtiva. É importante nós verificarmos isso, né, no balcão da farmácia, porque os medicamentos, eles têm ação, alguns deles, né, têm ação específica na produção excessiva desses muco ou catarro, tá? Os agentes mucolíticos e os expectorantes, né? Ao passo que a tosse seca, como não tem secreção, né, nós temos que usar outros tipos de substâncias que inibam o reflexo da tosse, tá? E que fique bem claro isso daí lá no balcão, porque a pessoa, o cliente, o paciente, quando ele chega no balcão da farmácia, ele não tem ideia do que é uma tosse seca ou produtiva, né? E a gente até evita o termo produtivo, né? Ah, você está com tosse seca ou produtiva? A pessoa está lá com aquela tosse cheia de catarro, ela fala, é uma tosse seca, né? E dá uma tossida ali no próximo, você verifica, né? Que tem aquele barulho de secreção, mas ela fala que é uma tosse seca. Então tem que perguntar, é uma tosse que tem catarro ou que não tem catarro? Né? Então pergunta isso, fica mais claro, vai conversando com a pessoa. E às vezes a produção desse muco, ele não acontece, em algumas tosses, né? Ele não acontece de forma ininterrupta, contínua. Né? Então à noite ou de manhã vai ter catarro, e de dia não tem, né? Daí é por causa da posição que a pessoa está, né? Fica em pé ou deitado a maior parte do tempo, vai acumular mais ou menos esse tipo de secreção, tá? Então é bom ficar bem claro daí essas duas possibilidades de, de tosse, né? Que os medicamentos vão atuar, vai depender disso daí. Daí aqui as etiologias, vocês já falaram algumas, né? Então aqui tem vários tipos, né? Asma, refluxo. Temos que lembrar que alguns tipos de verminose, né? Lá na parasito, nós temos alguns eumintos que eles têm uma fase pulmonar, né? O ciclo de Luffer lá que passa no pulmão, né? A larva penetra ativamente pela pele, migra, né? Até o pulmão e ali a pessoa tosse, né? E joga essas larvas, né, para a região da glote ali, acaba deglutindo isso e ela continua o ciclo. Então, nessa fase pulmonar, é comum, né, a pessoa apresentar um pouco de tosse, sim, tosse produtiva, tosse com catarro. O refluxo gastroesofágico, ele é uma situação um pouco mais difícil de se fazer o diagnóstico, né? Apenas clinicamente. E no balcão da farmácia, nós podemos ter pessoas que têm uma tosse que evolui para cronicidade, né, que passa de 3 semanas, pode ser seca, geralmente é seca, tá? E faz de tudo, toma um monte de medicamentos por conta própria e acaba não surtindo resultado, não tem nenhuma causa aparente, né? E o diagnóstico daí cabe ao médico, né? E pode ser refluxo gastroesofágico. É uma das tosses mais chatinhas de se fazer a avaliação justamente por causa disso. O médico, ele costuma eliminar várias outras causas, né? E depois verificar se realmente é o refluxo que está provocando isso. Gente, a asma é uma condição alérgica inflamatória, tá? Nós vamos falar mais especificamente sobre isso. Parecida com a rinite também, tá? E ela vai ter a produção, né, de muco, e na fase inicial ela não precisa ter a produção de muco em grande quantidade, tá? Mas a asma, lá no balcão da farmácia, quando a pessoa está com a crise asmática, ela vai ter aquele assoviozinho, né, o sibilo, quando respira, né? Então a pessoa inspira e expira, ela faz um barulho agudo, né, decorrente do fluxo de ar nas vias respiratórias que diminui o calibre em função da resposta, né, imunológica que ela tem. Tá? Então a musculatura lisa contrai, né, o fluxo de ar tem mais dificuldade para entrar
e sair, daí vai produzir esse barulhinho característico, né? Então é interessante a gente verificar isso daí também na farmácia. Isso dá para é um tanto quanto evidente. Depois nós temos a DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? Então isso daqui, né, seja por asma, seja por tabaco, por cigarro, né, cronicamente, no decorrer de vários anos tendo isso, o pulmão e as vias respiratórias, elas perdem a elasticidade dela, né, vai enrijecendo, vamos assim dizer, e a troca gasosa também é comprometida, lá em nível alveolar por destruição dos alvéolos e substituição por tecidos que não fazem a troca gasosa. Daí nós vamos ter o quadro de DDPOC. Alguns medicamentos, tá? Então, os medicamentos para pressão, né? Os inibidores da ECA, né? Então, principalmente o captopril, né? Quando o captopril surgiu, foi uma coisa revolucionária, foi muito boa, mas com o tempo, eles verificaram que as pessoas tinham uma tosse seca, né? E constante, né? Foi vieram do captopril. O enalapril também tem esse potencial, tá? Então, de novo, no balcão da farmácia, a gente pode estar vendo isso. As infecções, a gente já falou, pneumonia, tuberculose. Moçada, tuberculose, estejam atentos, né? Porque acontece, né? Muitas pessoas podem ter, e é claro, vão aparecer na farmácia. Então, aquela tosse crônica e produtiva, né? Superior a 3 semanas. Geralmente, pega uma gripe, né? Aquela gripe não se cura, como as pessoas costumam dizer. Então, perdura aquela tosse por muito tempo, né? E a tuberculose, ela vai ter uma tosse bem produtiva, que aumenta com o tempo, né? Vai ter a produção de catarro, né? Com cor amarelada, às vezes até esverdeada, e outra coisa que acontece na tosse de quem tem tuberculose é a presença de sangue, tá? Então pode aparecer as raias de sangue, né? Um pouquinho de sangue na tosse. Então isso daí, apareceu sangue na tosse, né? Já procura o médico. Pode ser pneumonia, e são duas condições, né? Que aparece sangue nessa tosse crônica. A tuberculose que eu estou falando, e câncer de pulmão também, tá? Mas tenham certeza que aquele sangue está vindo da tosse, né, do pulmão, lá junto com o catarro. Porque muitas vezes tem quadro de gripe que a garganta fica tão, mas tão irritada que ela sangra também, né? E a pessoa, quando ela tosse e escarra, vai ver o sangue. Você pergunta, ela fala, tem sangue sim, mas não está misturado, não está vindo lá do pulmão, não está misturado com o catarro, está vindo da garganta. As infecções virais, a exposição a alérgicos, né, ou irritantes, né, no caso das alergias que a gente falou, né, e os irritantes, as substâncias químicas também, variação de temperatura, principalmente o frio, né, então vocês podem verificar que no frio tem mais tosse, a pessoa está lá embaixo das cobertas, né, bem quentinha, não está tossindo, acorda de manhã, né, não está sentindo frio, mas tem aquele choque térmico, né, o ar entra no pulmão, pelo nariz, vai até o pulmão, e desencadeia a tosse, né, começa a tossir de manhã, e geralmente espirra bastante também, né, então isso daí é por causa da temperatura, ou sai de um ambiente quente, né, para um ambiente frio também pode ter isso. Prevenir a tosse, galera, pode se dar com medidas não farmacológicas, né, e de mudanças, né, de hábito. Então, se sobrepõe aquelas medidas preventivas da rinite alérgica também, né? Se tem substância química irritante, né, no ambiente, se tem alergia, é evitar o contato com os alérgenos ou com essa substância, né? Manter a casa sempre ventilada, a iluminação do sol aberta, né, deixar o ar circular bastante, evitar ambientes fechados e mudanças bruscas de temperatura. Na época do outono, né, e depois lá no início da primavera, a gente pode ter também a umidade do ar muito baixa, né, associado à poeira que está presente. Mas a umidade muito baixa, ela produz ou agrava a tosse também.
né? Então, umidificar o ambiente é uma medida preventiva, por isso que os umidificadores de ar no ambiente doméstico, né, ou de trabalho, melhoram a qualidade do ar, sabe, são bem-vindos, e reduz bastante a tosse, reduz a rinite também, tá? Claro, aqui é óbvio, né, não fumar ou parar com esse hábito, e a alimentação adequada, né, é muito importante também para manter a resistência do organismo. E um outro remédio muito bom, outra medida preventiva e curativa muito bom, gente, é a água, né? Hidratação é muito importante. Ó, nos processos infecciosos, nos processos que produzem muita secreção, muito muco e muito catarro, né? O acúmulo desse muco e desse catarro na árvore respiratória, ele em si já estimula a tosse, né? Ele já irrita, ele já estimula os nervos daquela região e desencadeiam o reflexo da tosse. Toda vez que nós nos hidratamos, que a gente toma bastante água, a gente fluidifica, a gente torna esse catarro, esse muco mais líquido, né? E o corpo tende a expeli-lo, a eliminá-lo com mais facilidade. Tá? Aqui eu coloquei, né, uma imagenzinha dos mecanismos, né, naturais de eliminação de substâncias que eventualmente chegam ao pulmão. Então, o movimento mucociliar, né, que tem ali na traqueia, ele é muito importante para eliminar essas partículas, né? Então, no quadro, na imagem aí à esquerda, né, nós temos lá o movimento mucociliar saudável, né? Então, qualquer bactéria, qualquer partícula que chegue aos pulmões, o reflexo da tosse e o muco ciliar, ele vai eliminar essas partículas com maior facilidade, tá? O muco, quanto mais líquido ele tiver, mais fácil de eliminar vai ser para as células ciliadas. As células ciliadas, elas têm movimento ativo dos cílios, né, e elas empurram essas partículas lá de baixo até a traqueia e daí para a glote, né, a gente acaba deglutindo ou escarrando isso daí, jogando fora. Isso a gente faz de forma inconsciente, né, agora está acontecendo em todos nós esse processo aí de eliminação das partículas, tá? Então é um processo muito importante do corpo para manter os pulmões livres de contaminantes. O pulmão, principalmente ali os bronquíolos e os alvéolos, eles são considerados ambientes estéreis, tá? Não tem bactéria nessa região, não tem vírus, né, para ter nada, nenhuma forma de vida externa, né, exógena, crescendo nessa região. Tá? E quando nós temos ou inibição do movimento ciliar, né, algumas substâncias, a fumaça do cigarro, por exemplo, ela inibe o movimento ciliar dessas células ciliares da árvore respiratória. Né? Se não tem esse movimento de cílios, a eliminação de partículas é dificultada, né? E outra coisa também é que quando tem muito muco acima do normal, e esse muco ele é muito viscoso, muito pegajoso, esse mecanismo fisiológico também vai ser comprometido, né? Ele não vai ser eficaz. Então, no lado direito da tela aí, né, tem o movimento mucociliar, né, que não está saudável, né, que está doentio, então. Nesse caso, a quantidade de partículas que se acumulam nas vias respiratórias inferiores é bem maior, tá? E se for bactéria, se for fungo, se for fuligem, né, isso daí vai permanecer mais tempo naquela região e provocar infecção ou vai provocar a irritação direta de substâncias químicas. A fumaça de cigarro, gente, a fuligem de escapamento, né, elas têm material particulado, né, é como se fossem pequenas esponjinhas repletas de substâncias químicas irritantes, né. Então, quando essas partículas se aderem à árvore respiratória, elas elas continuam, elas permanecem liberando essas substâncias irritativas, e daí desencadeia o reflexo da tosse.
com maior facilidade. Tá? Então, a hidratação, ela é muito benéfica, né, para manter a fisiologia desse mecanismo de defesa nosso aí. Gente, tratamento não farmacológico, tá? Então, são as medidas de prevenção que a gente já falou. A hidratação, né, a gente defende bastante isso daí, então tem que ser estimulado. Muitos chás que a pessoa toma quando está gripada ou quando está com tosse, né, uma boa parte do efeito benéfico dela é por causa da água, né, que ela está tomando. No frio a gente toma bem menos água, né, é comum, e as secreções elas ficam bem mais espessas, né, então quando a gente cria o hábito de tomar chá, né, a gente ingere bastante líquido. No verão é mais fácil a gente tomar líquido espontaneamente, no inverno já é mais difícil, mas se a gente cria o hábito de tomar chá, qualquer chá, né, que for, a gente vai estar ingerindo água também, tá? E além disso, no caso da tosse, né, as bebidas quentes, quando a gente ingere isso daí, eles suavizam um pouco, né, as vias respiratórias. E daí diminui também o reflexo da tosse. Quando nós temos uma tosse que é muito catarro, né, que tem muito catarro, levantar a cabeceira da cama, né, ou colocar mais travesseiros também pode favorecer a ventilação, tá? E minimizar um pouco esse reflexo. Outra coisa muito boa é o mel, tá? O mel promove uma ação suavizante da região, né? Ele mantém, ele forma uma camada provisória protetora ali da região que está irritada, tá? Daí diminui bastante, em especial quando a tosse é seca. Tá? E daí o tratamento farmacológico, tá? Então, aí são os medicamentos propriamente dito, nós vamos ter que fazer isso daí, né, pelo período de tempo mais curto possível, mesmo porque a tosse é um indicativo, né, ela vai ter que ir diminuindo com o tempo, à medida que a gente vai eliminando e vai minimizando a causa da tosse. Tá? Se a tosse persistir, é claro, tem que procurar o médico, tem que investigar melhor, ou o medicamento não está tendo efeito adequado, né, daí tem que substituir o medicamento. E os medicamentos xaropes que vocês têm na farmácia, eles podem ser isolados, né, são substâncias, um tipo de princípio ativo apenas, ou eles podem ter associações de princípios ativos, né? Então, para cada caso, vai ser uma escolha que se adeque melhor à condição. Esse material, né, que eu montei o slide, ele é lá do Farmácia Estabelecimento de Saúde, dos MIPs, tá? Que foi mandado também ali para vocês, está em PDF. E ali ele trata das substâncias isoladas. Tá? Para a gente saber cada xarope que tem na farmácia, né, é só ver a composição das substâncias que tem nele ali, quando tem mais de um princípio ativo, e sabendo a propriedade de cada um dos princípios ativos, a gente pode extrapolar para as indicações, as propriedades do xarope. Então, gente, o primeiro grupo de substâncias que nós temos são os antitussígenos. Tá? Aqui me atendo só aos medicamentos, os MIPs, isentos de prescrição. Tá? Antitussígeno, o próprio nome diz, eles inibem a tosse. Tá? Ou eles agem no local, né, nos nervos ali, minimizando a despolarização desses nervos que estão envolvidos no reflexo da tosse, ou eles vão ter ação central, lá no centro da tosse. Tá? Os derivados da morfina, né, a morfina em si, a codeína, o dextrometorfano, por exemplo, são exemplos de medicamentos de princípios ativos que eles agem, têm ação no central, tá? E eles são potentes agentes antitussígenos. Tá? Tanto eles, né, quanto os outros que tem aqui, ó, o clobutinol, a cloperastina, difenidramina e a dropropizina, esses quatro são isentos de prescrição.
tá? Eles vão ter mecanismos de ação muito semelhantes. É claro que vão ser bem menos potentes do que os derivados da morfina, tá? Mas é isso que nós temos na farmácia para estar fazendo uso. Gente, antitussígenos, é bom que eles sejam empregados quando a tosse não tem a produção de muco e quando a causa seja conhecida, né? Porque o tratamento da tosse, a cura da tosse, a forma mais racional de fazer é eliminar a causa, né? Porque em si ela não é um problema, né? Ela não é a doença em si, ela é um sinal ou sintoma. Então, se eliminou a causa, vai eliminar a tosse. Se a gente suprime a tosse, né, muitas vezes a gente pode agravar a causa, né, da mesma. Então, se eu tenho uma tosse produtiva, por exemplo, eu uso um agente antitussígeno, né? Então, se tem uma infecção que está produzindo catarro, porque está tendo infecção, o corpo está tentando eliminar, tomar um antitussígeno, ele pode retardar, ele pode acumular esse material nas vias respiratórias e agravar ainda mais a infecção. Tá? Antitussígeno, então, usa em últimos casos. Tosses alérgicas, por exemplo, eles são bem-vindos, né? No caso do refluxo também, que tem uma tosse seca, né? Eles podem melhorar um pouco. Ou quando é aquela tosse num quadro gripal que não tem a secreção, mas que ela se prolonga por muito tempo. Ela inicia, né? 1, 2, 3, 4 dias, melhorou a gripe e ficou aquela tosse seca, né? Então, essa tosse, ela começa a gerar incômodos também, né? Quando a tosse é muito prolongada, né, é um exercício físico muscular que a gente começa a fazer e não estava acostumado, né? A pessoa começa a ter aquelas dores, né, muscular na região da barriga, aqui embaixo das costelas, né, por causa dessa musculatura que está sendo usada de forma muito intensa. É como a gente vai na academia, né, ou começa a praticar exercício físico e não está acostumado, fica tudo dolorido. Professor, pode usar por quanto tempo esses antitussígenos? Então, vai de acordo com o sintoma, né? À medida que a tosse vai diminuindo, a pessoa já pode parar de usar, tá? Não tem necessidade de ficar usando por tempo pré-determinado, não. Geralmente, enquanto durarem os sintomas. Tá. Tá? Fala para... as pessoas, geralmente, elas conduzem o próprio tratamento, né? É bom orientá-las, né? Para a medida que for diminuindo os sintomas, né? Pode parar de usar o medicamento. É importante isso, né? Você falar, né? Por quanto tempo tem que usar, porque alguns medicamentos eles devem ser usados por aquele período, né? Não podem encurtar. Exemplos, antibióticos, né? Agora, outros não. Os medicamentos sintomáticos, né, para aliviar os sintomas, vai fazendo a modulação dele conforme o ajuste, conforme os sintomas que vai surgindo. Tá? Então, nesse caso aqui, ilustra essa situação. Tá. Tranquilo? Gente, aqui só a difenidramina, ela é um agente anticolinérgico, tá? Também. Então, o anticolinérgico, não, desculpa, antihistamínico. Os agentes antihistamínicos na tosse seca, eles, quando ingere, né, na forma de xarope ou na forma de gotas, quando eles passam na garganta, eles têm um leve efeito anestésico, sabe? E minimiza daí a tosse. Tem muitos casos de tosse que o estímulo não nasce lá no pulmão, né? Ele nasce na garganta. As pessoas falam, eu tô com uma coceirinha na garganta, né? E eu fico tossindo toda hora, né? De forma voluntária ou involuntária, né? E às vezes quando toma, até uma pastilha para garganta, ela pode diminuir a tosse por causa disso, para anestesiar um pouco essa região. A difenidramina tem essa possibilidade. Tá bom? Então, os antitussígenos está aí, eu não vou ficar lendo bula de medicamento, né, sobre efeitos colaterais, etc e tal, a gente vai trabalhar mais isso depois. Depois nós temos os expectorantes, tá? Expectorar, né, é jogar para fora esse material, né, que tem na tosse produtiva, é uma tentativa de
de expelir isso daí. Então, os expectorantes, eles vão estimular, né, a eliminação do muco, né? Então, ali, ó, de várias formas, né, com aumento do movimento ciliar, com reflexo da tosse, eles podem provocar uma irritação discreta, né, no estômago, né, e por reflexo a pessoa vai tossir, né, vai tentar eliminar mais isso. Quando acumula muito muco no pulmão, nas vias respiratórias inferiores, a própria presença do muco já induz a tosse. Então, se eu elimino o muco, né, o reflexo da tosse vai reduzir também. Então, os expectorantes é essa tentativa, né, de fazer essa eliminação. Tá? E eles vão alterar também a produção de muco. Além de irritar, né, o estômago e as vias respiratórias inferiores ali, eles vão tentar aumentar a quantidade de muco e liquefazê-lo, tá, para eliminar. Então, hoje, o que nós temos, né, de MIPs com expectorantes é o iodeto de potássio. Se eu não me engano, tem um xarope só que tem iodeto de potássio, que é o SPEC. O iodeto de potássio, o iodo, né, tomado em excesso, ele vai ter uma ação supressora sobre a tireoide, né? 95% do iodeto, do iodo que a gente ingere na nossa dieta, quem capta ele é a tireoide, né? Se eu tenho muito iodeto no corpo, vindo do xarope, a tireoide ela para de absorver um pouco o iodo, né? E isso daí pode provocar um feedback negativo na produção dos hormônios tireoidianos, tá? Então, o iodeto de potássio é bem pouco usado, e o mais usado é a guaifenazina, tá? Então, a guaifenazina, o xarope Vic, né, ele é só a guaifenazina. E vários outros xaropes que vocês vão pesquisar depois, eles vão ter a guaifenazina também. Então, eles são expectorantes. Ó, usar um antitussígeno, né, para uma tosse produtiva não é adequado, né, foi dito isso antes. Agora, quando você tem uma tosse seca e usa um expectorante, aí é menos problemático, tá? Porque você vai tentar, né, a produção de muco, que induz a produção de muco, pode até trazer um efeito protetor naquela região ali que está tendo a irritação, tá? Então, um expectorante para tosse seca é tolerável. Agora, um antitussígeno para tosse produtiva não é muito adequado, não. E vamos pegar os quadros de gripe, né? Geralmente ele começa com uma tosse seca e depois ele tem uma tosse produtiva, né? Então, se vocês tiverem dúvida, né, a respeito se a tosse é produtiva ou não, e a pessoa não souber definir, então pode dar um agente expectorante aí para tentar contornar essa situação. Principalmente se for gripe, geralmente ela evolui da seca para produtiva, daí o expectorante já auxilia a eliminar esse muco, né, esse catarro produzido ali. Tá? E depois, gente, o outro grupo que nós temos, que eu acho, na atualidade, é um dos mais adequados, são os mucolíticos. Tá? Então, o mucolítico, eles dissolvem, eles fluidificam, eles interagem quimicamente com o muco, que o muco é proteína. Então, os agentes mucolíticos, a N-acetilcisteína, o ambroxol, a bromexina e a carbocisteína são os mais presentes, né, nos medicamentos isentos de prescrição. Tá? Então, eles vão fluidificar e como o muco, né, está mais líquido, ele é eliminado com maior facilidade. Tá? Então, traz melhor resultado. A maior cautela, né, para esse grupo aí é em pacientes que têm propensão ou que já têm gastrite ou úlcera. Tá? Eles também dissolvem, eles têm ação sobre o muco protetor que tem no estômago, né? Então, eles irritam, eles predispõem à irritação do estômago ou agravam mais ainda a irritação que já está presente. Tá? Então, é bom evitar esse tipo de
de agente, né, de xarope que tem esses componentes, em pessoas que já têm gastrite ou úlcera. De novo, é o farmacêutico perguntando lá no balcão, né, se a pessoa tem ou não isso, senão ela toma o remédio ali no segundo dia, já está com a dor abdominal decorrente de irritação da mucosa gástrica. Só mais uma coisa também, tem que tomar cuidado, porque essas substâncias, principalmente o ambroxol e a acetilcisteína, eles têm uma capacidade muito grande de interagir com outros medicamentos, em especial os antibióticos, né? Então, xarope para tosse, antibiótico e analgésico antitérmico, muitas receitas têm esses três componentes, né? Quando a gente está dispensando, a pessoa pergunta, eu posso tomar tudo junto ou separado, né? Então, nesse caso aí, o xarope para tosse é interessante que eles têm um intervalo muito bom entre o antibiótico, tá? Porque pode ter interação e o antibiótico não ser absorvido de forma adequada, né? Se eles tomarem muito próximo. Então, nós vamos ter interação farmacocinética ali, né, em nível de absorção, evitando a absorção do antibiótico, ou seja, pode cortar o efeito do antibiótico. Gente, só uma curiosidade interessante, a bromexina, tá, ela deriva de uma substância que está presente no abacaxi, a bromelina, né, então o abacaxi, ele tem uma substância natural que é mucolítica, né, e daí, quimicamente, fizeram algumas alterações e a gente desenvolveu a bromexina. E da molécula de bromexina também nasceu o ambroxol. Tá? Então, a saúde brota na natureza, né? A gente copia ela e dá uma melhorada. E por isso, ó, nós temos também os fitoterápicos. Fitoterápico para tosse é muito interessante. Tá? Eu vou só citar aqui quais são as plantas no material em PDF que eu mandei para vocês. Tem o texto todo escrito, né? Então, ó, nós vamos ter o alcaçuz e anis, tá? Alcaçuz, essas plantas aqui geralmente é importada, né? Elas são europeias, os princípios ativos vão ter maior quantidade nas variedades importadas. O anis, ó, ele lembra muito a erva doce, tá? Mas não é a erva doce é o funcho. Tá? Então, muitas plantas, elas têm óleos essenciais, né, que óleo essencial é um óleo volátil, né, que a baixa temperatura, eles se volatilizam com muita facilidade. Então, quando eu tomo um chá, quando eu tomo um xarope que tenha o extrato dessas plantas, que tenham esses óleos essenciais voláteis, eles podem ser absorvidos, né, sistemicamente, mas as substâncias voláteis, elas são eliminadas preferencialmente pelo pulmão. Então, quando o sangue com essa substância passa ali, né, a substância é eliminada através da respiração. E elas podem provocar uma ação antisséptica e suavizante das vias respiratórias. O exemplo mais típico, né, que não é medicamento, né, mas de substância volátil que sai pelo pulmão é o álcool, né? Então, quem bebe, né, quem toma umas birita de vez em quando, ou quando está bêbado, vai ter aquele cheiro de etanol muito forte, né, hálito enólico que a gente fala. Não é por causa da bebida que ele acabou de ingerir que está na boca ali, né, é essa substância que está sendo eliminada através dos pulmões, né? Então, a gente pode e usa, né, esse mesmo princípio para tratar tosse com substâncias ativas, né, com efeitos desejáveis. Tá? Então, anis, a badiana, né, que é o anis estrelado, um que é muito bom e é fácil de encontrar é o eucalipto, tá? Então, eucalipto, ó, tem esse da folhinha em forma de foice aí, né, compridinha, e existe esse outro eucalipto aqui à esquerda, que tem a folha mais gordinha, tá? Esse primeiro aqui, da folha mais fina, ele tem uma quantidade de princípios ativos, de óleo essencial maior do que o outro, tá? Então, os óleos essenciais do eucalipto, eles são antissépticos também, tá? Então, ele pode minimizar a proliferação de alguns micro-organismos. Né? Minimizar, né? Eliminar, a gente precisa do corpo.
Tá, então o eucalipto é bom. Quando vocês estão com tosse lá, não tem nenhum medicamento para tosse, encontra um pé de eucalipto, faz um chá de eucalipto que ajuda muito, né? Muitas pessoas, quando vão na farmácia também, às vezes não têm dinheiro, né, para comprar o medicamento, indica fitoterápico, né? Eucalipto acha em qualquer lugar, ajuda bastante. Depois, continuando aí o funcho, tá? Que é a erva doce que a gente conhece, também pode ser usada. O guaco, tá? O guaco, ele é um xarope e a planta, né? Eles têm um cheiro muito agradável, lembra baunilha, tá? É interessante usar a folha seca, né? Que dá tempo no processo de secagem, nós vamos ter a ativação dos princípios ativos, né? Vai ter a hidrólise, né? Das gliconas que estão presentes ali, vai liberar os princípios ativos de forma mais fácil. O glaco, ele tem ação expectorante, tá? Então, ele não é o óleo essencial, ele é um ótimo expectorante. E nós temos xarope de guaco na farmácia, né? O melagrião, por exemplo, que é um xarope meio que tradicional aí, ele é a base principalmente de guaco, tá? Tem efeitos colaterais também, né, que vocês dêem uma olhada no material. A polígala, tá? Isso daqui é uma planta que não é muito comum aqui. E o sabungueiro também, né? Pode ser usado para tal finalidade. Tá, gente? Então, planta tem bastante coisa que pode ser usado para tosse. E se for, a gente pode comprar os chazinhos também seco pronto, né? E deixar na farmácia e em loja de produtos naturais costuma ter também. Tá? Eu acho que sobre tosse, então, é isso. Tá? Se alguém tiver alguma pergunta, por favor. Só um minutinho, gente. Vou receber um material aqui. Opa, tudo bom? Pode colocar. Tem uma linha lá, a gente fica... Que horas são, Joana? Que nota, né? Obrigado. Por nada, é só empurrar a minha entrada. Oi, meninas, desculpe, estava recebendo a mercadoria aqui. Gente, alguma dúvida? Professor, você, assim, você não falou sobre tosse nas crianças, né? Se é a mesma conduta ou... Muito bem falado. Tem duas coisas que eu quero falar. Primeiro, gente, esclarecimento sobre o Covid hoje, né? Quando a pessoa fica internada e fica entubada, o tubo é colocado aqui na traqueia, tá? E ele tem que ficar rente ali, ele tem que ficar coladinho ali, porque como a pessoa vai ficar sedada e não vai ter a tosse, a respiração consciente, é a máquina que vai forçar o ar a entrar ali, vai bombear, vai encher os pulmões, tá? Esse corpo estranho, que é o tubo, que fica ali, geralmente de silicone, ele compromete o movimento ciliar, tá? De eliminação do muco, das secreções que estão presentes ali. E outra coisa, a saliva, o material, as secreções que ficam na orofaringe, tá, na boca, orofaringe, esse local é rico em bactéria, né? Então, quando você coloca um tubo ali, vai ficar um espacinho entre o tubo e o epitélio, né, da traqueia, que esse líquido, por gravidade, ele começa a descer.
tá? E ele vai contaminar daí os pulmões naquela região estéril lá. Então, é muito comum a pessoa se recuperar, né, ficou entubada lá por Covid, por um determinado período, já não está mais com infecção pelo vírus, mas ela continua internada e acaba pegando uma pneumonia justamente por causa desse mecanismo aí, por bactérias que chegam ali embaixo. Se está no ambiente hospitalar, né, o tratamento pode ser um pouco mais difícil, porque ele tem um corpo estranho, que permanece ali entubado, né, e outra coisa, a bactéria, que são oportunistas, nem precisa ser micro-organismos patogênicos, eles podem provocar infecção ali e agravar o quadro, né, o pulmão já está na fase de recuperação, que a COVID acabou lesando mesmo. Quando ele está cicatrizando, uma infecção secundária, então, por bactérias banais, pode agravar o quadro, né? E é claro, aí desenvolver quadro de sepse e levar a pessoa a óbito. Geralmente isso acontece, tá? E até fungos também, né? Então a mucormicose que o pessoal está falando aí, recebe mais ou menos esse mecanismo, tá? Crianças. Crianças, a tosse, tá? Se é criança muito pequena, verifiquem, e isso vale para adulto também, né? Se tem febre ou não. Tá? Uma das complicações mais graves que tem em crianças decorrentes da tosse é a pneumonia. Tá? Pneumonia, e muitas vezes também essa pneumonia, né, ela pode evoluir para uma disseminação, né, no corpo todo e gerar meningite também, né, uma disseminação hematogênica, tá? O pulmão, gente, é um órgão super, super, super irrigado. Então, qualquer bactéria que entre em contato, qualquer infecção que entre no pulmão, para ele passar para o sangue é muito fácil, né? Se a pessoa é imunocompetente, né, então ela vai ter uma bacteriemia e vai conter o problema só no pulmão. Agora, se a carga de bactéria é muito grande ou se apresenta alguma imunocompetência, alguma deficiênciazinha, seja natural ou não, por medicamento, por exemplo, a disseminação é grande. Então, a gente tem que estar atento a isso daí. Criança acontece de forma muito fácil isso, e outra coisa, a sintomatologia não é tão evidente, né? Muitas crianças não sabem falar direito o que está sentindo. Tá? Então, criança, faça um tratamento com substâncias que não tenham atividade farmacológica muito intensa, tá? Abusem bastante dos mucolíticos, tá? Existem, né, acetilcisteína e ambroxol, as apresentações pediátricas, existe até em gotas também. Evitem em criança os antitussígenos, tá? Antitussígenos só sobre conduta médica, porque uma tosse seca exige uma avaliação bem mais detalhada, tá? E se a gente suprime essa tosse seca, né, ela pode evoluir daí para um quadro de pneumonia também. Tá? Então, criança, são esses os cuidados especiais. E abusem de medidas não farmacológicas, tá? Hidratação, que as mães muitas vezes se esquecem, né, de fazer a hidratação de crianças. Criança, se tiver febre, tá? Se for febre baixa, né, tratamento sintomático. Se a febre subir um pouco mais, não inventem em farmácia. Seja qualquer problema, né, que tenha, inclusive a tosse, né? Então isso daí já exige encaminhamento médico. Outra coisa, pneumonia, que é uma complicação de tosse aguda, tanto em criança quanto em adulto, exige, né, o médico exige tratamento imediato com antibiótico, às vezes até internamento, com terapia endovenosa, tá? Pelo risco, né, de disseminação da doença. E como que a gente suspeita de pneumonia? Tá? Pode ter ou não febre. Via regra tem febre. Febre alta, né? Febre de 39 e 40 graus. Quando a pessoa respira, ela tem dificuldade em respirar. Quando a pessoa respira, ela tem dor ao respirar, ela tem a tosse junto, e essa dor, né, das queixas mais características, é uma dor empontada nas costas, né, uma dor empontada embaixo das costelas.
é diferente daquela dor muscular que tem quando se tosse demais. A dor muscular que se tem quando tosse demais é uma dor difusa, né? Às vezes a gente até pressiona as costas ou a barriga da pessoa, ela fala que dói, né? Na pneumonia, a pessoa vai ter essas pontadas. Então, na farmácia, né? Independente se é criança, se ela sabe expressar ou se é adulto, e ela se queixa dessa dor em pontada, também, ó, caminha para o médico, tá? Encaminha para o médico, porque tem chance de ser pneumonia, tá? Não vai assustar a pessoa, né, quando fala isso, mas é sempre interessante encaminhar para o médico. Tá? E, ao mesmo tempo também, diferencie de gases, tá? Quando a pessoa tosse, ela pode deglutir gases também, que vai dar pontadas, né? Mas geralmente essas pontadas, elas caminham na região do abdômen. E é uma dor que quando tenta respirar profundamente, ela dá aquela fisgada, né? Como se diz, de forma mais intensa, tá? Então, pode caracterizar gases. Tranquilo, gente? Mais alguma pergunta? Não, tudo certo. Então tá. Rayane, você tinha um questionamento para que disse que fugia um pouco do conteúdo? Vou falar, não é um questionamento, é uma situação que aconteceu aqui. Eu queria falar para você. É assim, a minha sogra, ela faz uso de benzodiazepina. E esse dia o meu sogro acordou à noite e tava com dor de cabeça. E ele foi lá e os medicamentos ficam tudo junto. E ele achou que era de pirona. E ele tomou 40 gotas desse clonazepam. De diazepam? Do clonazepam. Uhum. 40,